Ele nasceu em Apiúna, 21 de março de 1975. Ele é filho de Jeremias e Avani Cipriano. Ele é casado com Jane Pisa. Ele é bacharel em Direito. Ele é torcedor do Flamengo. Sua comida preferida, ovelha com bastante salada verde. Como hobby, gosta de reunir os amigos para jogar bocha e uma boa canasta. Paixão, política e velocidade. É ele, Jamir Marcelo Schmidt, prefeito do município de Apiúna, por 2 mandatos e também ex-vereador. É o convidado do programa Na Boca do Povo. Obrigado por ter vindo, prefeito Jamir. Um prefeito com 36 anos de idade, talvez o mais novo de todo o Vale do Itajaí. Agradeço o convite. Ele, de fato, não o mais novo hoje, mas na época que me elegi prefeito com 29, era o mais novo de fato. Agora já tem prefeito mais novo aí em Rio do Cedro, se eu não me engano, tem 33 ou 34 anos. Eu me reelegi com 33, ele se reelegeu com 30. Tem uma safra nova de prefeitos aí, tem bastante prefeito novo. Mas aí, você me dizia, você foi vereador, então, muito jovem. Eu fui vereador com 25 anos de idade. E enfrentou aquele poder político, vamos dizer assim, da direita, naquela época forte, comandada pelos Mouros e Apiúna, para se eleger prefeito com 29 anos de idade. Quando eu fui candidato a vereador, inclusive, o nosso partido nem candidato a prefeito não tinha, e eles comandavam, eles estavam 16 anos no poder, e eu me elegi vereador muito bem, eu me elegi com 12,7% dos votos. Dos votos válidos. Dos votos válidos, e isso já me deu uma força, e nessa época também comecei a fazer faculdade, estudei muito, logicamente, a lei orgânica, o regimento interno, e fiz um bom trabalho na Câmara e consegui levar o povo para ver a Câmara de Vereador, como é que ela era, como é que ela funcionava. Nós éramos em dois vereadores contra 7 da situação. Então eles faziam praticamente como o prefeito queria e a gente tentava mostrar para o povo como é que funcionava. E isso me deu méritos dentro do partido, para que eu fosse o candidato escolhido do partido. Eu nunca sonhei em ser prefeito, nem vereador, na verdade. Foi um acontecimento assim bem engraçado. E aí consegui, então, o partido disse para mim, não, tu vai ter que ser o prefeito. Eu disse, não, vamos lá, se eu ganhar tá bom, se perder tá bom também. Mas como é que foi esse acontecimento engraçado? Porque normalmente isso ocorre até, às vezes, num boteco, num bar, num jogo de futebol, numa conversa de amigo, num churrasco, e o cara, às vezes a mosca azul morde e o cara vai, né? Foi quase assim. Eu era servente de pedreiro, mas servente de pedreiro da nossa família, que nós estávamos construindo aí um prédiozinho, e eu coordenava, então, os pedreiros e os serventes e trabalhava junto. E o deputado João Matos, que eu tenho ele como um pai na política, ele passou no dia 30 de junho de 2000. Se você olhar no calendário, eu tenho quase absoluta certeza que vai ser uma sexta-feira. Ele passou na minha casa e eu estava chegando, tinha tomado uma cerveja, inclusive, com os pedreiros e os serventes na sexta-feira à tarde. E ele passou a mão na minha cabeça e disse, Jamir, vamos junto na reunião, na convenção do PMDB, que seria o dia para... 30 de junho é o dia da convenção. O dia da convenção. Nunca tinha ido numa reunião política. E a minha mãe me pediu para mim ir na reunião. Mas pediu para mim ir para não deixar o meu pai ser o candidato a prefeito. Eles queriam que o Cuba... Que o Cuba fosse o candidato a prefeito. E a minha mãe tinha muito medo, que nós tivemos uma vida muito sofrida para conquistar o que a gente tinha medo que ele fosse jogar isso fora. E a minha mãe disse, vai lá na reunião para não deixar o teu pai ser prefeito. E eu fui com esse intuito. E acabei saindo de lá candidato a vereador sem sequer imaginar que isso poderia acontecer. Mas como é que isso aconteceu lá? E aí... Teu pai negou fogo na hora, então? Não foi isso. É que daí o PMDB estava desgastado, estava praticamente se acabando porque tinha perdido 2 eleições seguidas, o Egon Koda tinha sido candidato, tinha segurado o partido 13 anos. E aí, na época, o PMDB então estava se acabando, estava em 18 pessoas numa convenção. Imagina só, você em 18 pessoas num partido que é o partido... pobre do município, contra o partido de todos os empresários e o poder econômico, reunido numa outra convenção com mais de 100 pessoas. Então eu não falei nada na reunião, mas fui o último a falar e eles perguntaram a minha ideia de quem deveria ser o candidato. E eu dei a seguinte ideia para eles, eu disse, olha, vocês querem ser prefeito de Apiúna, vocês têm que montar 10 candidatos a vereadores bons, bota o meu pai de candidato a vereador, o Cuba, bota o Egon Koda, fulano de tal, ciclano, citei os nomes. Eu disse, eu tenho certeza que vocês vão eleger 4 ou talvez até 5 e deixa a prefeitura para eles. E aí vocês vão se estruturar para na próxima vocês serem então o prefeito. Dos 18 que estavam na reunião, 2 levantaram em pé e queriam me matar. Disseram, não, porque se não tiver candidato a prefeito eu estou fora. O partido tem que ter candidato. Aí eu disse, olha, eu só dei uma ideia, pessoal, não está mais aqui quem falou, tudo bem. E os outros 16 gostaram da minha ideia. Até que um disse, não, a ideia do Jamir é boa, mas então ele tem que ser o candidato a vereador. E nós saímos candidato a vereador em 5 candidatos,
Um desistiu, fez um voto apenas, e nós em 4 candidatos conseguimos eleger 2 vereadores. E o teu pai não foi candidato? E o meu pai não, daí nós não tivemos candidato a prefeito. Vocês se estruturaram para a próxima eleição? Aí foi onde a gente fez um trabalho, aí eles pediram para mim ser o presidente do partido, aí eu e o Constantino, que era vereador comigo, fomos atrás de filiação, o partido tinha 90 filiados, nós elevamos para 200 e poucos filiados, e isso foi fortalecendo, fomos reunindo o povo, buscando ideia, daí veio o Aldo Schneider, que era secretário regional, que nós ganhamos a eleição para governo em 2006, em 2002, a eleição do Luiz Henrique, o Aldo assumiu a secretaria regional e veio dar todo um apoio para a gente, ensinar também, porque a gente não sabia muita coisa, e aí fomos montando um plano de governo bem elaborado e fizemos uma campanha bonita e conseguimos ganhar a eleição com 60% dos votos. E nessa eleição que foi a primeira, você estava coligado com o PT? Aí o PT foi o nosso vice. Foi o vice. PT foi o vice, aí nós fizemos a prefeitura e elegemos 3 vereadores do PMDB e um do PT. Ficamos com a minoria na Câmara. Lá tem 9 vereadores? 9 vereadores. Então você não tinha a maioria? Não tive a maioria. Primeiro mandato